Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você já teve a sensação de, apesar de estar fazendo tudo certo, ainda te falta alguma coisa? Sim? Não? Sabe aquele aperto no peito, aquele nó que só vai apertando? Pois é. Muitas vezes na vida, sentimentos como essa sensação de vazio, de que falta algo, que mesmo que a gente tente preenchê-lo, continua ali do mesmo jeito. Foi o que aconteceu com um certo homem. A Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus e pergunta: que farei, bom mestre, para ter a vida eterna? Na verdade, existem pessoas que têm uma boa relação familiar, amigos, têm um bom emprego ou um emprego formal, um bom casamento. Mas apesar de aparentemente estar tudo normal, em meio àquela aparente felicidade, ainda sentem vazio. É uma sensação de que falta alguma coisa. Este homem chamou a atenção de Jesus com um dos assuntos mais intrigantes da vida humana, que é a nossa finitude. Ou seja, nós todos temos um tempo sobre essa terra. Ele demonstra que estava preocupado com seu destino eterno. Como sempre, Jesus não respondeu àquele homem, mas devolveu o questionamento com outra pergunta. Na verdade, era uma estratégia utilizada por Jesus que tinha intenção de levar as pessoas a uma melhor compreensão, porque, na verdade, ou talvez, muito daquilo que nós questionamos ou perguntamos, muitas das nossas perguntas ou questões que até mesmo nós levantamos, nós já sabemos a resposta. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 26. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O escritor do Evangelho de Marcos observa que aquele homem, ao se aproximar de Jesus, pôs-se de joelho diante dele. Marcos 10:17. Ao que tudo indica que esse homem demonstrou um profundo respeito, mas não fez isso em sinal de adoração. É bom destacar. Mas sim como reconhecimento da posição ou do cargo de Jesus como mestre, como alguém que conhecia muito bem a lei. Talvez seja por isso que Jesus, ao questioná-lo, diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é o próprio Deus. Jesus queria saber qual era a real motivação e se o título a ele ou era um elogio apenas ou um fato que ele havia parado, refletido cuidadosamente sobre quem Jesus era. Anteriormente, Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 16, havia feito
a mesma coisa ao perguntar aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Está lá no verso 13. A resposta que o mestre obteve foram as mais diversas. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Verso 14, você pode observar. Não satisfeito com a resposta, Jesus os interrogou novamente. E vós, o que dizeis que eu sou? Você pode ver isso no verso 15. Bem, foi então a partir daí, desse ponto, que Pedro toma a palavra e dá uma resposta que, na verdade, representa não aquilo que os outros pensam ou falam, mas de uma revelação dada por Deus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está no verso 16. De fato, irmãos, definir quem é Jesus, sem dúvida, era e ainda é um grande desafio ou uma grande dificuldade, tanto naqueles dias como nos dias atuais. Jesus estava estabelecendo um contraponto ao diálogo que estava por vir, com a declaração de bom mestre. Desta forma, o mestre revela a sua identidade e divindade, uma vez que bondade ou ausência de pecado é uma qualidade que só Deus tem. Você entende? Sendo assim, ele é capaz de não apenas citar a lei, mas também de interpretá-la e julgá-la. Isto ficou bem claro na primeira rejeição que Jesus sofreu em Nazaré, após a leitura do livro de Isaías em uma sinagoga. O texto diz: então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos neles. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Lucas 4, versículo 16, 20 ao 22. A primeira vez que a nação judaica ouviu os 10 mandamentos foi através do próprio Deus ao pé do Monte Sinai, logo após ter saído do Egito. Êxodo 20, versículos 1 ao 17. Os 10 mandamentos dados por Deus, escrito, a Moisés, podiam ser divididos em duas partes. A primeira parte tinha 4 mandamentos que tratavam sobre o relacionamento do homem com Deus. Vejamos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar. E a segunda parte tinha 6 mandamentos que tratavam sobre o relacionamento do homem com o próximo. Vamos ver? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Observe que Jesus, ao questionar aquele homem quanto ao cumprimento dos mandamentos, não abordou aqueles que tratavam do relacionamento do homem com Deus. Eu creio que isso se dá porque, se nós tropeçarmos no nosso relacionamento com o próximo, não temos nenhuma chance de nos relacionar com Deus, quanto mais agradá-lo. Jesus mostrou que ele não havia encontrado a vida eterna, veja, porque ele nunca entendeu que os mandamentos apontavam para um caminho. Olha o que diz o texto: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Está lá em Levítico, capítulo 18, verso 5. Salvação, irmãos, nunca foi o propósito da lei, até porque ela por si só não pode salvar. Na realidade, aquele homem, como muitos do seu tempo, tinham entendido tudo errado, pois a vida eterna não podia ser obtida através das obras da lei, a não ser pela graça de Deus, como pode ser observado lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9.
Depois do mestre Jesus ter listado alguns dos mandamentos, aquele homem responde: a tudo isso tenho obedecido. Está lá no verso 20. Ao que tudo indica, aquele homem, tinha pretensão de impressionar Jesus. Pode ser que ele tinha observado escrupulosamente e sentia que não tinha nada a se arrepender. Jesus então entra no âmago da questão ao perguntar-lhe: se você quer entrar no reino de Deus, obedeça aos mandamentos. A fala deste homem, apesar de sua aparência piedosa, revela uma verdade que até o presente momento estava oculto, não só àqueles que ouviam, mas também aos próprios discípulos. Mostrava então uma gigantesca prepotência, pois ao dizer que cumpria toda a lei, invalidava a própria lei e se colocava acima de Jesus. Veja, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Jesus, em momento algum, irmãos, deixou impressionar-se e, através de uma simples frase, desmontou a sua autoconfiança e invalidou a sua aparente religiosidade. Na continuação ao diálogo, vemos que a pergunta inicial era: que farei de bom para ter a vida eterna? Pode até, certa forma, impressionar aos ouvintes, aos discípulos, porém mostra que aquele homem, na verdade, não estava insatisfeito consigo, com suas qualidades morais ou com as boas ações que fazia, mas sim, queria se justificar. Você me entende? Ele queria se justificar diante do mestre e dos demais, mostrando algo que, na verdade, não era. Jesus conduz aquele homem a revelar, de fato, a real motivação de seu coração, que estava ofuscada pelas suas palavras. A atitude daquele homem que se segue demonstrando que ele, na verdade, não conseguia distinguir as coisas espirituais daquelas que são carnais. Pois, estando tão perto do caminho, veja, perto de Jesus, que leva à vida eterna, não encontrou. Veja que o texto começa dizendo que ele se aproxima, mas agora ele começa a se afastar. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Jesus encerra o diálogo com a seguinte sentença: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem, ou aquele homem, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Você pode observar isso no versículo 21 e 22. Acredito que o desfecho do diálogo de Jesus com esse homem foi um duro golpe. A sua pretensão de se justificar e operar sua própria salvação. Jesus mostra que não precisa ter bem para conseguir a vida eterna. Jesus mostrou àquele homem, não somente a ele, mas também aos seus discípulos que ouviam a conversa que os mandamentos haviam trazido até ele. Veja, os mandamentos, a lei, haviam trazido até Jesus. O propósito da lei, amado, foi preparar o caminho para a chegada do Evangelho. Olha o que diz o texto em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não mais sob o controle do tutor. Ou seja, não estamos mais sob esse controle. Jesus mostra que a lei tinha cumprido o seu propósito, porém agora ele não necessitava mais desse tipo de supervisão. Jesus tenta fazê-lo enxergar que enquanto a lei mostra a necessidade de salvação, a graça de Deus pode prover essa salvação. A salvação é de graça, ninguém precisa pagar por ela.
ou fazer qualquer coisa, basta apenas segui-lo. Ao dizer, venha, siga-me, está o apelo para confiar nele. Jesus deu a possibilidade daquele homem de decidir. Porém, a perspectiva de abandonar tudo que possuía, e eu penso que ele era muito rico, o texto diz, perturbou tanto que ele deixou, não passou pela porta, não andou pelo caminho que ele estava tanto a procurar. Da mesma forma, hoje, muitos de nós não estamos dispostos a abrir mão das coisas que tanto amamos. Não é verdade, amados? E simplesmente desistirmos de seguir a Jesus, tal qual fez aquele homem. Isso nos mostra que o apego excessivo às coisas frívolas desta vida, às riquezas, aos bens materiais, nunca nos permitirá participar dos bens eternos. É interessante que no início do texto ele se aproxima de Jesus. Você se lembra? Eu até já falei isso. Porém, agora a gente ouve aquele jovem afastando-se de Jesus, porque ele estava triste, porque o texto diz que ele possuía muitos bens. Por fim, os discípulos, ao ver o desfecho daquele diálogo, eu penso, ficaram perplexos. Impressionados, perguntaram ao mestre, neste caso, quem é que pode se salvar? Jesus olha para eles e diz, ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus demonstra que nem os homens e tampouco as riquezas que possuem podem salvar alguém. Por outro lado, irmãos, a atitude daquele homem cujo apego às riquezas se revelou de forma vergonhosa, ainda que ele não servia a Deus como dizia servir. Se lembra? Ele dizia que servia a Deus, que obedecia os mandamentos, mas demonstrou que ele tinha um outro Deus. E o próprio Jesus já tinha dito isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amará o outro, ou vai se dedicar muito a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Ele mostra ainda que tão pouco amava o próximo, porque não estava disposto a dar parte dos seus bens. Eu encerro esta mensagem com a declaração onde Paulo mostra que Cristo já fez tudo que precisava para nós na cruz. Ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E ainda Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Hoje, você que nos assiste, talvez que possua um vazio na sua alma, saiba que Jesus nos convida a segui-lo, a obedecer os seus mandamentos, e, de certo, receberemos a vida eterna. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, dê a sua opinião e não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe também com seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta palavra. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.